passados, há uma história que aconteceu sobre uma pessoa, tá? Um rei que ele também, ele ficou com problemas sérios, tá? Ao ponto dele ter virado um animal. Ele foi pastar junto com outros animais. Ele foi lá pastar e virou animal, tá? Como se fosse um animal mesmo, vivendo lá, tomando orvalho, tomando a chuva, tomando sol, comendo lá daquelas comidas de coisas assim, e crescendo pelo, crescendo unha. Então ele virou como um dos animais também, tá? Porque não deu glória a Deus, porque ele se exaltava, tá? Ele se exaltava, ele se achava que ele era o demais, né? Aquela pessoa, sabe? Quando tem pessoas que para e pensa assim, não, eu sou tal, eu sou o melhor, eu sou isso e sou aquilo, né? Então ele estava se glorificando ele, né? Ele estava se auto, né? Dando glória a ele se sentia o tal, né? E então ele passou um tempo assim, foi tirado o reino dele para ele poder perceber o quanto que ele precisava de Deus, ou seja, nós aqui somos seres humanos, todos nós seres humanos, nós precisamos de Deus. Queira você ou não aceitar, nós precisamos de Deus, porque é Deus quem nos fez, né? Ele nos deu a vida, né? Ele nos deu a vida. Ele deu a vida para mim, deu a vida para você. Então, ele nos ama e cuida de nós e nos sustenta. Nós não somos nada sem Deus. Então, precisou de acontecer tudo aquilo com ele para ele perceber, né? Então, isso aconteceu com ele há muitos anos atrás. Estou falando do rei que foi o rei Nabucodonosor, tá bom? Bem na época ali de Daniel, onde Daniel ele foi levado cativo e lá ele começou a ajudar o rei aí nas visões, onde ele tinha visões e entendia aquilo que Deus falava para ele, passava para ele, então ele ia lá e conseguia falar, né? Falar para o rei o que era esse sonho. Então ele interpretava. Então foi o que aconteceu depois, né? Aliás, antes dele virar o animal, foi que ele passou este sonho que ele teve, ou aliás, ele nem estava lembrando do sonho como que era, né? Teve um sonho lá que ele sonhou que ele nem sabia, nem estava lembrando o que era que estava acontecendo, e daí foi chamado as pessoas, astrólogos, os adivinhos, outros magos, para poder tentar adivinhar o que ele estava sonhando, mas ele não conseguia lembrar, nem ele lembrava do sonho e queria que os outros adivinhassem. Tá vendo como é que era? Inclusive, naquele tempo, as pessoas lá que fossem na presença do rei e que não era do agrado dele, ou seja, aí ele já estava dando uma sentença para as pessoas, que quem não acertasse, quem não adivinhasse, quem não falasse o que era aquele sonho e errasse, era para ser morto, né? Foi então que aí Daniel falou para ele que não era para fazer isso, não, que ele ia falar o sonho, ia dar a interpretação. E assim ele fez. Então ele foi lá e conversou com o rei sobre o que era para fazer, né, falar. E ainda o rei falou para ele assim, olha, te darei metade dos reinos, não sei o quê, falou que ia dar muitas coisas, muitos bens, isso, muito aquilo. E ele disse, não, não quero nada disso, né? Não quero nada disso. Só quero que o reino de Deus seja pregado. Então, assim, aconteceu que Daniel foi e conversou com o rei, né? Falando, explicando tudo para ele, interpretando aquele sonho que era da árvore, da grande árvore, e que aquela árvore representava ele, como ele era o rei, ele era grande na terra. Ele era grande, ou seja, uma pessoa uma pessoa de autoridade, uma pessoa que o povo conhecia, né? Era o rei. Então, aquele rei, ele era grande, ele era muito visto assim pelo povo. O povo via ele e ele se engrandecia com isso, né? Porque os povos dos outros lugares, os povos vinham ali, né? E aquela cidade crescia e era muito, e tinha muito mantimento, e tinha muitas coisas, né, que vinha vendendo e trazia e levava e negociava e comprava e levava e era assim, né? Era muito grande aquele reinado dele, era muito grande, era muito famoso naquela época. Naquela época ele estava muito assim com uma fama grande, porque ele era um dos maiores ali do reino dele, então ele se orgulhou com isso, né? Então essa grande árvore significava isso, né? Aquela árvore
enorme, fazia assim aquela copa grandiosa assim, muito grande, onde tinha muitas frutas, muitos galhos, muitas flores, muitas folhas que chacoalhava assim, e daí aí os passarinhos vinham nela e fazia ninho, e também as pessoas, né, os animais vinham e ficava aqui embaixo da sombra, né, se deliciando daquela sombra maravilhosa, tinha água e sombra fresca, ou seja, então era ele, né, representava ele esta árvore representava o reino dele. Então vem Daniel e diz para ele, né, que aquele reino ia ser tirado dele, porque ele estava se engrandecendo muito. E então o reino seria tirado dele e ele ia ser como um dos animais. E ele ia se tornar assim como um dos animais, lá no pasto, lá ia viver para lá, ia ficar tempo lá, um tempo determinado, o tempo que Deus queria que ele ficasse, né, vivendo como um animal, até que o juízo dele voltasse assim novamente e ele percebesse e ele via que ele era simplesmente alguém, um ser humano, né? Tudo bem que ele tinha autoridade a mais, tinha, mas aqui um ser humano aqui na Terra, né? E que ele não era para ser orgulhoso daquele jeito como ele estava sendo. Então assim aconteceu. Aquele homem que não queria, né? Que não queria glorificar a Deus, ele achava que ele era o máximo, né? Então aconteceu isso com ele, né? Então ele ficou lá, passou aquele tempo, um tempo determinado tempo, até que veio, né? Ele restaurou novamente, veio, retornou, aí ele começou a lembrar, então ele restaurou a mente dele. Aí sim, aí ele veio e daí virou um ser humano novamente, né? Largou aquela coisa de ficar como um animal e se restaurou sua mente, ou seja, ele foi curado daquele problema e veio viver como um ser humano novamente. Só assim que ele pôde glorificar a Deus, só assim que ele pôde ver que o Deus em que Daniel seguia era o Deus verdadeiro, né? Passados então muitos anos, né? Foi na época de Jesus, o rei Herodes, então Herodes naquele tempo também, né? Estava indo atrás de Jesus, então o primeiro Herodes, né? Que era no tempo que Jesus nasceu, queria pegar Jesus, queria ir à procura de Jesus para matar ele, né? Lembra dessa história que o rei queria procurar o menino Jesus e José, Maria teve que fugir para o Egito e viver lá um tempo para poder estar escondido daquele rei, do Herodes, porque ele queria, né? Ele queria matar Jesus. Então, tá, daí passou aquele tempo e aquele rei Herodes morreu, aí depois veio outro Herodes, em que também fala que foi comida de bichos, expirou porque não deu glória a Deus. Então, os reinados, eles precisam saber que se eles forem colocados lá, foi porque Deus tem permitido que eles reinem, né? Que faz, então o certo é estar fazendo sempre a vontade de Deus nos reinados. Muitas vezes, né, como Deus deixa, muitas vezes, acontecer as coisas que acontecem, né? Muitas vezes é errado, sim, mas é permitido. E daí vem as consequências, vem os problemas aqui, vem os problemas ali. Então, a cidade, o povo passa por problema, olha que bichinho. O povo passa por problemas difíceis às vezes, né? E vai passando o tempo e vai vindo outra dificuldade ali, tenta resolver uma e vem outra, e assim vai indo, né? Vai passando o tempo, aí passa aquele período com aquele rei, com aquelas autoridades, com aquele presidente, e vai se indo, e daí vem entrando outro, um reina melhor, outro vem pior, depois e assim vai indo, e assim vai indo, e as coisas vai acontecendo, as coisas vai sendo permitida, né? Não que é a vontade de Deus, né? Não que seja a vontade de Deus que certas pessoas com autoridade fizessem tais coisas que muitas vezes eles fazem, mas não é da vontade de Deus. Assim como muitas vezes não foi lá na época do rei Nabucodonosor, né? Nabucodonosor estava fazendo aquele orgulho com ele. Não era vontade de Deus que ele agisse assim.
Até porque a própria Bíblia fala que nós não podemos ter tamanhos orgulhos, assim como ele teve, né? Aquela ganância, aquele poder foi subindo para a cabeça e foi ficando ganancioso, foi ficando orgulhoso por demais, né? Tudo que é exagero. Então, não era da vontade de Deus, né? Até porque Deus fala na Bíblia sobre os orgulhosos, né? Não fala? Então assim as coisas vão acontecendo. E quando Jesus nasceu também, né? Vem vindo os reinos, vem vindo políticas, e vem vindo um, vem vindo outro, e muitas vezes os que estão lá na frente, né? Lá em cima, eles fazem coisas para prejudicar o povo. E o povo perece muitas vezes também, né? Perece porque vai colocando uma lei, vai colocando outra, e vai ficando complicado, né? Vai ficando difícil do ser humano estar obedecendo tantas coisas assim, aquelas regras, aquela regra aqui, regra ali, coisas difíceis de suportar, né? Assim como o rei Roboão foi com o povo aquela vez, o Roboão dizia assim que se o meu pai foi ruim com vocês, eu serei tantas vezes mais. Ele falou assim, ele falava assim, chegou ao ponto de dizer assim, né? Então, ele não escutou os conselheiros, que eram os conselhos mais antigos, que era ainda na época do pai dele, que estava reinando, aqueles anciãos que estavam lá junto para ajudar, realmente dando bons conselhos para ele, mas aí vinha o povo lá de fora, vinha alguém reclamar, né? Aí ele falava isso, o Roboão falava assim, se meu pai foi ruim, se você já achou que meu pai foi ruim, então eu serei muito mais, né? Serei muito mais, ou seja, o peso da ruindade seria muito mais do que, né, estava sendo o pai dele, né? Então, daí foi muitas coisas dificultosas ali que entrou naquele reinado, e ele não quis ouvir os conselhos dos bons. Então ele preferiu o conselho daquela meninada, daqueles príncipes, das rapaziadas mais novas que foram entrando lá, né? Que não entendiam muito bem, que não tinham muita experiência. E aí foi o que aconteceu, que começou a ter problemas, e foi indo, e ele não amolecia o coração para melhorar, para tentar melhorar, fazer as coisas andar melhor, né? Então vemos que muitas vezes o reinado é assim. Ali também, ali não, lá há muitos anos atrás, na época de Moisés, também foi assim. Lá naquele reinado lá, né? Lá no governo do Egito, lá, quando Moisés precisou sair do Egito, né? Quantas vezes Moisés pediu para ele, né, deixar sair do Egito, porque Moisés e o povo hebreu queria sair de lá para prestar culto a Deus, né, ao Deus verdadeiro deles, né, nosso também. E aí aquele rei que estava lá não deixava, não queria que eles continuassem lá como escravos, vivendo na escravidão e tudo mais, né? Então, muitas vezes os reinos, eles vai crescendo, vai se orgulhando com a sua com o seu crescimento, e esquece de Deus, né? Não faz as coisas concernentes às coisas que Deus quer que faz, né? A vontade de Deus. Começa a ir para os caminhos tortuosos, começa a ir para os caminhos errôneos, onde vai dar errado ali, e a população vai também sofrendo com os problemas que eles estão trazendo. Entrando problemas com problemas, né? E muitas vezes o problema fica bem grandão de resolver, né? As pessoas muitas vezes acham que por causa de muito dinheiro na sua vida, ele acha que ele é um tudo. Ele acha que não precisa de Deus, né? Nós todos precisamos de Deus. Quero ser mais assim, que mais pobrezinho que tenha, né? Mais humilde, estou falando de pobreza mesmo, ao milionário. Todos nós precisamos de Cristo, todos nós precisamos de Deus, né? Tanto que ele mandou o seu filho Jesus para morrer numa cruz para salvar a todos, mas a todos aqueles que querem, né? Que querem seguir o caminho dele, né? Não é assim? Então ele veio para todos, ele veio para mim, veio para você. Jesus enviou seu filho, Jesus veio ao mundo para
nos salvar. Então, às vezes eu fico pensando, então, para que tanto orgulho? Para que tanto orgulho como tem tantas pessoas, né? Assim, com o nariz empinado, né? Com aquela gravata, com aquela coisa, com aquela pampa de se orgulhar, de querer manter aquela pose, né? De orgulho. Então, orgulho não salva ninguém, orgulho só leva para problemas e destruições, vai indo e vai se acarretando, como já falei, né? Então, não tem nada de assim vantajoso, né? Quando encontramos alguém que tem essa panca, esse orgulho, esse nariz empinado, essa coisa que ele se acha glorioso demais, né? Pode saber que a tendência é cair. A tendência é ter problema que vai acarretar, se não agora, mais tarde. Então, basta olharmos aí, né, nessas pessoas que passaram aí pela Bíblia e que vimos aí, né, pelos exemplos deles, tá? Vimos pelos exemplos deles e também não estou falando aqui só de política, não, tá? Pessoas também, né? Pessoas que não são políticos e que se vangloriavam demais eram problemas, tinham problemas, ia acarretar problemas cedo ou tarde, iriam acarretar e dar problemas, né? Devido como que eu posso dizer, o orgulho, essa vaidade, ela é algo incontrolável, sabia? A pessoa parece assim, quando o dinheiro sobe para a cabeça, ou a fama, ou o sucesso, ou tudo que ele quer, então a pessoa vai mantendo aquela posição de seu ego, que chega ali, ele acha que, né? Mas ele é um ser humano e todos nós precisamos de Deus. Então, ali na Bíblia tinha muitos exemplos de pessoas assim que tinham aquele características narcisistas, orgulho demais, e isso sempre dava problemas, né? Temos aí a rainha Jezabel, que era o exemplo disso, era uma pessoa muito cruel, era tipo assim, característica dos narcisistas mesmo, né? A rainha Jezabel era assim, a Thalia, a rainha má também, né? A Thalia foi também uma rainha má. Então, temos muitos exemplos aí dos orgulhos das pessoas narcisistas que não leva, né? Não leva a lugar nenhum, ou seja, pior a queda que vem depois, né? Porque orgulho não leva a nada, só leva a cair. Então, como temos aí, né, exemplos exemplificados aí na Bíblia, né, sobre pessoas assim com esse ar de grandeza, com esses traços de narcisista, pessoas malévolas, né? Sempre existiu, né? Então, tivemos no passado, temos hoje aqui no presente e teremos no futuro, né? São coisas que sempre vai ter, porque o mal sempre existiu, sempre vai ter até o fim, né? Não é assim? E mais o bem também, né? Assim como o mal também tem, mas o bem também tem. A luta do bem e o mal sempre vai ter, né? Até chegar no final mesmo, que daí o bem vai vencer de tudo, né? O mal, por mais que ele queira vencer, vai chegar uma hora que quando Cristo Jesus voltar, né? Então vai ser tirado o mal mesmo. Aí sim que o mal vai acabar. Mas enquanto isso, é claro que ele vai querer vencer, né? E o mal, ele não sossega. O mal, ele não consegue ficar quieto. O mal, ele não consegue, né? Retirar, não. Ele sempre vai querer fazer, né, o problema dele, né, para estar aí dando uma divergência aqui, um probleminha ali, e lá, e assim vai. Feliz daquele que reconhece e torna em si e reconhece que precisa de Deus, né? Nós somos seres humanos e todos em geral, né? Seja rico, seja pobre, seja milionário, seja aquele mais humilde, todos nós carecemos e precisamos de Deus. Então, onde a pessoa é colocada para trabalhar, ela precisa dar o seu melhor, né? O seu eu precisa ser avaliado, passado no crivo, né? Ali naquela peneira, para que aqui você seja aprovado por Deus,
o rei Nabucodonosor, que ele não reconhecia Deus, ele não reconhecia, né? E uma hora o reinado dele foi retirado dele, porque ele não reconheceu, né, que precisava de um Deus. Até que um dia ele caiu em si e acordou e viu. Aí ele reconheceu que o Deus verdadeiro existe, né? Então esse vídeo, pessoal, é uma reflexão do que nós precisamos aprender com as coisas que vimos, né? Não precisa a gente fazer tal coisa se a gente sabe que aquilo não foi bom, né? É de aprendizado, serve de aprendizado. Fulano foi assim? Eu não preciso ser, porque já vimos que a experiência de fulano não foi bom. Para que eu quero para mim, né? Então, hoje o mundo já é maligno. Hoje as pessoas, muitas pessoas não querem também, né? Querem estar distante de Deus, querem estar distante desta luz. Não, pessoal, da luz de Cristo, tá bom? Então, essa luz aqui, cada um tem, né? Pode ter todos, né? Aquele até o mais vil pecador, todos pode ter essa luz, pode, mas não a luz de Cristo, porque a luz de Cristo é preciso ir atrás dela para poder ter, entende? Então, enquanto a pessoa não vai, ela está nas trevas, está nas trevas. E assim foi com muitos dos orgulhosos, muitos dos narcisistas que teve aí de exemplo na Bíblia, como já falei, né? A rainha Thalia era muito mal, a Jezabel era muito mal, o rei Herodes era muito mal, né? Todos queriam uma vingança, uma coisa assim, outra ali, né? Outros queriam muito poder, muita riqueza, como Nabucodonosor. Então, sempre vemos assim, né? Sempre vimos detalhes ali na Bíblia sobre isso, mas que isso sirva de exemplo, né? Que o orgulho não leva a nada, tá, pessoal? Era só isso aí que eu queria passar para vocês, né? Esse vídeo falando aí sobre, né, o orgulho, essa mania de grandeza que muitas pessoas têm, né? Teve no passado, tem agora no presente, como eu falei, né? Manias, características narcisistas, que são geralmente essas pessoas orgulhosas, pessoas do mal, pessoas que fazem mal mesmo, tá? Tem. E, inclusive, aí no mundo estamos vendo que o mundo está correndo de mal a pior, de tantas coisas acontecendo, né? E muitas delas são narcisistas, como vemos também. Ela precisa reconhecer, assim como Nabucodonosor teve que reconhecer. Então, as pessoas perecem longe da luz de Cristo. Se elas não chegar na luz de Cristo, as pessoas lá nas trevas, elas perecem. Por isso, é preciso vir para a luz, para ser bênção na vida dos outros e ser ele mesmo uma bênção em que Deus esteja aprovando as atitudes da pessoa. A pessoa fizer o trabalho da pessoa, e se é um chamado de Deus, se é um chamado aí do povo, né? Seja o que for, né? O rei precisa fazer as coisas do trabalho dele, que seja um chamado de Deus, que ele faça aquilo que Deus aprove, e não o que o ser humano muitas vezes quer fazer, coisas erradas e tais. Então, seja o que for fazer, seja da alta, né? Alta aí das autoridades e do não sei o que, seja do mais simples. Tudo que a gente for fazer, nós precisamos fazer o quê? De maneira de que Deus aprova, né? Então, as atitudes que muitos tinham eram atitudes más, atitudes cruéis, atitudes que não agradavam a Deus. E, como eu falei, foi antes e agora e depois. Sempre vai ter as pessoas para fazer o mal? Vai, né? Quem diz que temos que seguir o que fazem, o que eles fazem, né? Então, cada um vai receber para si o que faz, né? Então, nós temos que olhar ali, né? Nesses motivos ali que fez fulano cair, outro fulano cair, fulana cair, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não foi bom, né? A queda é ruim. Então não foi bom? Para que vou fazer tudo o que ele fez?
para depois saber que vou cair, né? Não é assim? Então, que fique de reflexão, pessoal, para nós, tá bom? Então, não deixe de avaliar o vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí com seu amigo, com sua família. E não deixe de deixar o seu joinha, tá bom? Também comente aí, deixa o comentário aí. E vai lá naquele outro vídeo anterior que eu tenho aí, sobre as visualizações, tá? Que é aquele vídeo lá que eu falo sobre as visualizações, que eu quero ver aí, quero chegar naquela meta. Tá difícil, tá, pessoal? As pessoas estão indo lá, nada, quase, né? Ainda tem poucas visualizações, tá? Agora não passa de 50 ainda, mas você pode fazer a diferença deixando o seu joinha lá naquele comentário, lá naquele vídeo, deixando também um comentário lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e obrigado a cada um de vocês que estão aí vendo meus vídeos aí anteriores, tá bom? Você que já deixou o seu joinha lá nesse vídeo da campanha das visualizações, obrigado. Eu já te agradeço, tá bom? Pessoal, é isso aí. Um abração para você e que esse vídeo sirva de reflexão para que a gente veja que orgulho não leva a nada. Um abração para vocês e tchau!